Bom dia, bom dia, bom dia. Eu tô doente ainda. Já comecei a trabalhar. Eu tô trabalhando, mas agora eu tive uma pausa de 15 minutinhos pra tomar café. Só que eu já tomei, então eu resolvi falar sobre algo que é uma coisa que fica na minha cabeça nos últimos tempos. Às vezes você vai passar por coisas que só você vai entender, porque só você é você. E só você passou por isso. Um exemplo disso, eu, Laisa Lopes de Souza, amo ir pra praia. Só que não é que nem todo mundo fala, amo ir pra praia, meu Deus, eu amo pra praia, vou pra praia. Não, não é assim. É tipo, eu só funciono bem se eu for pra praia, entendeu? Tipo, minha cabeça para de funcionar, eu começo não sei, a ficar pilhada com as coisas, sabe? E eu funciono bem realmente perto do mar, entendeu? E como eu moro perto da praia, ir pra praia não é tão difícil pra mim. Só que como agora eu tô trabalhando, e enfim, durante várias circunstâncias da nossa vida, a gente não tem tempo pra tudo, né? E agora eu não tô tendo tempo pra ir pra praia, então faz acho que umas 2, 3 semanas que eu não vou. Pra mim, ir pra praia é um dos pilares da minha saúde mental, porque se eu não for, como eu disse, eu fico muito mal. Só que as pessoas não vão entender o quanto as coisas são importantes pra você às vezes, entendeu? Porque, por exemplo, ir pra praia não depende só de mim, entendeu? E principalmente porque agora eu só tenho um fim de semana pra ir pra praia. No fim de semana eu vejo meus amigos, eu vejo meu namorado. Então nem sempre ninguém quer ir pra praia. Quando eu tinha tempo durante a semana, eu sempre ia sozinha, porque é uma coisa minha. Mas agora, como eu não tô tendo tempo, isso tá me adoecendo um pouco, sabe? E esse é uma característica muito importante, porque assim, eu sei o quanto me machuca ficar longe do mar. E não tomar o sol, e não ficar lá sozinha, sabe? Só ouvindo o barulho da vida acontecendo. Só que as pessoas, pra elas, é tipo, nossa, mas a gente vai pra praia, entendeu? Calma. Como se fosse tipo assim, nossa, eu quero sair pra curtir, entendeu? E não é isso, é meio que uma conexão espiritual mesmo, sabe? Quando eu vou, eu me sinto mais calma, mais leve comigo mesma. É realmente como se eu estivesse recarregando tudo, sabe? Eu acho que não é nem recarregando, é soltando, porque eu sinto que eu sou lavada mesmo. Só que as pessoas não entendem isso, entendeu? E isso é um exemplo muito simples, porque tem outras nuances, é isso que eu tava falando. Pode ser uma coisa muito mais profunda, que nem as outras coisas que eu falei, pode ser uma coisa muito mais profunda. Mas esse é um exemplo muito simples de como isso pode se apresentar, entendeu? Dessas experiências individuais. Só você sabe o quanto algo é importante pra você. Só você sabe da sua cabeça, entendeu? E por mais que as pessoas te amem e te adorem e gostem de você e se importem com você, nem sempre elas vão entender a importância de algumas coisas pra você. Ou nem sempre elas vão conseguir te entender mesmo, porque só você tá na sua cabeça, só você sabe o que você quer dizer, entendeu? Eu vou pegar a visão? E por mais que nenhuma experiência seja individual, né? A gente sabe disso. Você tem uma conexão espiritual com você mesmo. Você tem uma conexão espiritual com a vida e o jeito que você vê ela. Então, mesmo que as pessoas que mais te compreendem estejam próximas de você, talvez você não consiga expressar de uma forma que as pessoas entendam, não tenha tempo pra fazer isso, mas tá tudo bem, porque você sabe o que aconteceu. Comecei a pensar nisso porque eu passei por uns maus bocados e eu fiquei muito magoada, eu fiquei muito mal. A vida não parecia a mesma. E eu entendo isso como uma entrada na vida adulta. E eu sei que pra mim houveram muitas mais dificuldades do que pra algumas pessoas que eu conheço, pra maioria das pessoas que eu conheço. Eu tava realmente num momento assim muito sombrio, né? A Babilônia tinha entrado dentro de mim. E não no sentido de que eu era essas coisas ruins, mas tantas coisas ruins estavam acontecendo que a Laizinha, eu mesma, eu que sempre amei o mundo, eu que sempre vi as coisas do jeito mais lindo, que sempre enxerguei beleza em tudo, foi isso que sempre me salvou. Isso não bastava mais, sabe? Eu tava tão mal que era como se eu estivesse vivendo no piloto automático. Dias eu saí com uns amigos e eu conversei com o Gustavo sobre isso, sobre viver no piloto automático. E eu sinto que eu vivi também, foi uma forma boa dele resumir esse sentimento.
Pra mim, houveram mais significados estar nessa fase difícil da vida. E eu acho que por justamente eu ser muito sensível e muito sensível mesmo, vulnerável à vida, eu sinto que eu sou muito aberta a essa humanidade que eu estou submetida e que todas essas sensações que a gente sente só de estar vivo, em mim elas são muito mais fortes. Quando essa sensibilidade se tornou opaca por tanto sofrimento, isso tem uma consequência muito grande na sua personalidade, em como você está se desenvolvendo como uma pessoa. Mas eu encontrei um caminho de volta pra mim. E esse caminho de volta foi reconhecer que isso estava acontecendo, entender o porquê que isso estava acontecendo comigo, porque que eu não estava conseguindo ser que nem antes. E isso foi o que me trouxe de volta, sabe? E não necessariamente que eu tenha parado de passar por essa situação, mas perceber, nossa, isso tudo tá acontecendo porque eu passei por isso, e isso me mudou tanto, que agora é assim, e tá tudo bem. Então vamos descobrir um novo jeito de amar a vida e ver a vida com outros olhos, porque você merece também paz. Corte da edição, mas eu vou fazer outro vídeo sobre essa parte. Eu não quis muito focar nesse vídeo sobre essa minha fase mais sombria e sobre me reconectar comigo mesma, andar pelo autodesenvolvimento para poder voltar para mim nesse momento difícil, porque eu acho que isso merece um vídeo todo para ele. E nesse vídeo eu não queria me aprofundar tanto nisso para poder falar sobre esse outro assunto que o vídeo está sendo tratado. Então, não se preocupem, que depois vai ter mais, bebê. E a partir dessa perspectiva de uma pessoa que passou por um processo muito dolorido e teve que entrar no autodesenvolvimento e entrar numa jornada de se conhecer e de se entender, a força mesmo, porque era só isso que dava pra fazer, as pessoas não entendem isso. Muitas das vezes eu me sentia assim porque eu tentava explicar pra alguém o que eu tinha passado e não dá pra ter real dimensão do que foi. E acaba que eu falo e a pessoa só escuta, mas sem saber o que falar e sem saber o que entendeu daquilo, sabe? Porque essa palavra sai sem nexo também. Por ter passado por situações ruins e por ter tido sensações que você nunca teve antes, talvez você sinta que você precise dessa compreensão. E sinta que você precise ser entendido pelas pessoas que você ama, pelas pessoas que estão ao seu redor. Você não precisa. As pessoas, a única coisa que elas vão ter que fazer se elas se portam com você é demonstrar o mínimo de carinho e de... Eu posso não ter entendido isso muito bem, eu posso não sacar muito bem do que você tá falando agora, entender a importância disso pra você, mas se é importante pra você, é importante pra mim. Se você passou por isso e tá querendo me contar isso, eu tô te ouvindo, por mais que eu não saiba o que falar. Isso é importante, mas essa sensação de não ser compreendida e não se sentir, como eu posso dizer, como se você estivesse sozinha nessa situação, é normal, porque você tá, amiga. Você tá sozinha. E isso não é uma coisa ruim, entendeu? Pelo menos pra mim, me reconectar comigo mesmo também foi me reconectar com Deus. Também foi me reconectar com o meu templo divino, que é o meu corpo. Por meio disso, você começa a entender também essas coisas, sabe? Tem coisas que mexem com a nossa cabeça, divas. Então, às vezes você contar isso pra alguém é a coisa mais íntima que você poderia fazer, sabe? Você sente que era isso que você precisava falar. Só que você não tem... Ai, gente. Só que você não tem a resposta que você esperava. Isso machuca, eu entendo. Mas é isso aí, neguinhas. E, gente, isso é uma cilada que eu acho que... Vendo se faltar 1 minuto pra acabar minha pausa. Vai acabar o vídeo agora. Isso é uma cilada que eu acho que qualquer pessoa pode cair. Que se você tem uma melhor amiga, um namorado que você confia muito, ou uma pessoa que é muito importante pra você, que você tem uma conexão, e essa pessoa sempre te entende, uma hora essa pessoa pode não te entender. Isso não quer dizer que vocês perderam uma conexão. Isso não quer dizer que vocês não se entendem mais. Isso só quer dizer que vocês não estão entendendo a mensagem que o outro quer passar. E tá tudo bem. Entendeu? Tá tudo bem.
você tenha você mesmo, você tem a sua conexão espiritual, eu espero que você tenha, porque salva muito. E tá tudo bem, entendeu? Se a pessoa não entender às vezes, você só tem que procurar a paz consigo mesma e ter um equilíbrio entre você e a sua consciência. É difícil pra mim também. Também é difícil admitir que, nossa, esse momento foi desconfortável porque eu queria muito que essa pessoa me entendesse e ela não entendeu. Parecia que eu tava só falando. Mas às vezes isso acontece e não quer dizer nada. Só quer dizer que a pessoa não te entendeu. Tá tudo bem. Então, isso aconteceu esses dias de eu contar pra um amigo e eu não sabia me explicar muito bem. E eu me senti um pouco ansiosa com isso, sabe? Tipo, como se você não tivesse mais aquela conexão com aquela pessoa. Ou como se a pessoa não te compreendesse, sabe? Tipo, não fizesse sentido pra ela. Só que, gente, não vai fazer sentido pras pessoas. Porque não aconteceu com essas pessoas. Entendeu? Vai fazer sentido pra você. E tá tudo bem, entendeu? Alguns processos na vida, eles são realmente bem únicos, assim. E, na verdade, todos são. Só que a gente tá acostumada com a identificação e com a internet, as redes sociais, o nosso corpo, a nossa mentalidade, o nosso espírito, ele quer essa identificação, ele quer ouvir que ele te entende, que alguém te entende, que alguém já passou por isso e que tá aqui com você. E sim, existem provavelmente pessoas que já passaram por isso, mas nem sempre elas vão ser seus amigos, sabe? Vão ser próximos. Isso não quer dizer que seus amigos são ruins, não quer dizer que as pessoas não te entendem, só quer dizer que é isso, você teve uma experiência, porque você é você tá vendo a primeira vez sendo você, ninguém mais é você, entendeu? Tá tudo bem. Então, pois é, eu gastei minha pausa todinha aqui falando nesse vídeo, entendeu? Então vocês comentem, vocês engajem, porque, pois é, e é isso, gente. Tudo e os canudos. Muito obrigada por assistirem. Se você assistiu até o final, se você teve paciência de ver o vídeo, se você tentou me entender também, porque como eu disse no vídeo, nada bem, talvez você não me entenda. Então tudo bem. Obrigada por se esforçar para entender, mesmo que se no final você não tenha entendido o que eu quis dizer. Eu acho que alguém pode entender e se identificar. E muito obrigada por assistirem. Que vocês tenham um dia, uma noite, em que momento vocês tiverem esse vídeo abençoado. Que vocês comam bem essa semana, que vocês durmam bem. Que vocês se sintam abençoados e divinos, porque vocês são. Tá bom? E é isso, tá bom? Um beijinho no coração de todos. E obrigada por assistirem. A gente se vê no próximo vídeo.